Olá a todos, te damos as boas-vindas ao nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Buscamos estudar o Evangelho e estamos na sequência de estudos das parábolas de Jesus. Tomamos por base o livro Histórias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares. E hoje a nossa convidada é a Dorcas, que preparou para a gente reflexões a respeito da parábola do credor incompassivo. Vou deixar todo mundo no suspense hoje, não darei sequer um detalhezinho. A Dorcas preparou um estudo relativamente aprofundado, bastante interessante, daqui a pouquinho você vai ouvir. E teremos surpresa, porque na live, que também acontece hoje, onde teremos mais tempo de discutir, teremos uma convidada inédita. Vou fazer suspense também, não vou falar quem é, você vai pesquisar aí nos nossos canais, vai ver a fotinha dela. Eu particularmente estou muito feliz com essa estreia e com essa participação de outro coração tão querido conosco. Tá? E então, já fica aqui o convite. Entre na live, participe conosco, divulgue os links, divulgue o podcast para quem você quiser, comente, dê sugestões, críticas, enfim, queremos ter você mais pertinho do nosso coração. Encerraremos hoje num momento de prece especial, porque entregamos toda a oração de hoje na poesia de Maria Dolores, uma poesia muito bela. Esperamos ter você orando conosco e com essa poetisa do além que tanto nos enternece o coração. Bom, dito tudo isso, muitas novidades, só podemos te convidar agora. Vamos ouvir? Olá, queridos irmãos, sintam-se muito bem-vindos a mais um diálogo sobre as parábolas de nosso mestre e irmão Jesus. Hoje, a espiritualidade nos reservou o desafio de estudarmos a parábola do rico insensato, descrita por Lucas em seu livro Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 6 a 21. E é com muita gratidão em nossos corações que eu e Suzy os convidamos para aprendermos juntos sobre a inquietante advertência do Mestre. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Mas, para contextualizarmos melhor este ensino, falemos um pouquinho de Lucas. O evangelista Lucas, autor do livro, era médico e acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Lucas não foi um apóstolo e provavelmente era um gentio, convertido pela pregação dos primeiros discípulos de Jesus. Lucas escreveu a história de Jesus Cristo para um irmão de fé chamado Teófilo. Ele procurou testemunhas oculares, investigou cuidadosamente toda a informação sobre os acontecimentos, para criar uma biografia organizada e fiel, que confirmasse o que Teófilo havia aprendido. No capítulo 1, versículo 3 e 4 de seu livro de Lucas, ele escreveu: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas queria que Teófilo se atentasse à sua vida íntima, de comunhão com Deus. Especialmente hoje, ao estudar o capítulo 12 desta escrita, vemos que o intuito de Lucas era que Teófilo pensasse em suas fragilidades, ativadas por gatilhos emocionais. Na fisioterapia, os pontos-gatilho são pontos hipersensíveis de dor localizados nos músculos e no tecido conjuntivo de nosso corpo. São nódulos palpáveis, onde a dor acontece por pressão digital ou espontaneamente. Irmãos, a partir desses pontos, a dor pode irradiar ou não para outras áreas de nosso corpo, comprometendo todo o sistema orgânico, fisiológico e psíquico. Mas o que isso tem a ver com o tema avareza? Veremos que tem tudo a ver, pois há em nós, seres humanos com raciocínio próprio, pontos que desencadeiam nossas fragilidades, nos causando dor e sofrimento, que poderá ser minimizado se nos conhecermos melhor.
iremos entender que ao escrever sobre o ensino do Cristo, Lucas nos desperta sobre o perigo da avareza, da ganância, fortalecendo assim não só a fé de Teófilo, mas como caminheiros no caminho, a fé de cada um de nós no Deus que provê todas as coisas. Vejamos, irmãos, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, a maravilha que é o amparo divino e o amor que a espiritualidade teve sobre Lucas, Teófilo e tem sobre cada um de nós, com relação aos desafios que temos enfrentado nessa escola da vida. Diz assim o Espírito da Verdade: venham, irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marcha corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados a regeneração será possível. E é assim, irmãos, que acontece. Vamos então entender a advertência do Mestre? Após esse acolhimento maravilhoso da espiritualidade amiga, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Nós vamos dividir então este versículo em duas partes. Primeira parte, a gente vai falar sobre esta frase que li: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O mestre iniciou seu ensino com dois verbos ativos, acautelar e guardar. Acautelar, segundo o dicionário da língua portuguesa, é pôr-se de sobreaviso contra um perigo, pôr-se em segurança. E guardar é pôr-se em guarda contra algo ou alguém, no intuito de defender e proteger. Logo entendemos que são palavras sinônimas. Uma agrega força à outra. De quem e para quem Jesus está falando que precisava proteger e vigiar? Para toda a multidão que o ouvia. Jesus falava sobre a alma para os espíritos inquietos e ansiosos. Jesus desejava que suas palavras diretas de advertência, que cada aluno olhasse para si e prestasse atenção no que mais lhe importa, conduzindo-os a uma alta reflexão. O que tem dentro de mim que pode me auxiliar a vencer ou pode me derrotar? A responsabilidade sobre o que somos e o que fazemos é nossa. Logo, quem tem que vigiar somos nós, e para que assim consigamos nos proteger de nós mesmos. Para tanto, Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, nos diz: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. E é verdade, meus irmãos, porque como espíritas entendemos que o corpo executa os desejos e as vontades do espírito, que é o nosso pensamento. Para tanto, lembremos da relação entre corpo, perispírito e espírito descrita por Kardec, na primeira parte do livro Obras Póstumas, item 10. Diz assim: pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então é uma via de mão dupla. Mas, irmão, Jesus está falando de almas únicas. Cada alma é individualizada pelo seu perispírito. E Kardec continua: o perispírito, corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada. E o perispírito, como envoltório perene, mostra, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Que maravilha, não é? Então Jesus estava alertando a cada ouvinte que prestasse atenção em si mesmo e na sua história de vida que o trouxe ali. E se atentasse principalmente, irmãos, aos desejos do seu coração. Porque, Dorcas, Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, também nos adverte. Ele diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus completa nosso raciocínio com Mateus 6,21. Ele diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Mas de quem, irmãos, deveríamos proteger e defender o nosso coração? Que perigo eminente cerca esse coração nosso? Chama-se avareza. E a avareza, de acordo com o dicionário da nossa língua portuguesa, é uma característica de quem tem apego demasiado e sórdido ao dinheiro, de quem vive para adquirir e acumular riquezas e quem retém a generosidade. E avarento é aquele que se caracteriza pelo desejo obsessivo de ganhar e acumular dinheiro, viu? Que não compartilha, não divide com outrem. Então, queridos irmãos, observemos de acordo com as definições. A questão não é o ser rico, mas é o que se faz com o dinheiro. De acordo com Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no livro Segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 16, já citado anteriormente, agora item 11, fala sobre a riqueza que deve ser usada com sabedoria e amor. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Perguntou Allan Kardec. O Espírito da Verdade o responde: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, é a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Coloque então tuas riquezas sobre a base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, que são as boas obras. Mas dá com sabedoria. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Então, irmãos, que interessante, Kardec está nos conduzindo a pensar. À medida que com o nosso trabalho adquirimos a riqueza material, também devemos adquirir a riqueza da inteligência. São simultâneos e esta a adquirimos através da instrução e da prática de boas obras. Vemos aqui um rico processo de aprendizado que envolve a teoria e a prática. E não resistimos, irmãos, de colocar e nos lembrar do educador Frederico Andrade, que em sua tese Teorias de Aprendizagem e Prática, concluiu que, como resultados, conclui-se que aliar teoria e prática na educação é de fundamental importância, por desenvolver no aluno a capacidade crítica e reflexiva do pensamento, preparando-o melhor para enfrentar as adversidades do futuro. E é exatamente, irmãos, dessa forma que Jesus trabalha conosco, nos conduzindo constantemente a desenvolver nosso espírito, a capacidade crítica e reflexiva do pensamento, preparando-nos melhor para enfrentar as adversidades do futuro, não é mesmo? E neste caso específico, o sentimento aprisionador e destruidor da avareza que se encontra dentro de cada um de nós. Voltando os nossos olhos para a riqueza da inteligência que derrama sobre nossos irmãos o amor e os auxilia a frutificar, Kardec nos conduz a refletir sobre nossos atos. E ele diz assim, ainda no mesmo capítulo: é em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, cobrindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. E é em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade o que não passa de prodigalidade a vosso respeito, a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possíveis, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, continua Kardec. Convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o único móvel. Será esse o motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo?
Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, está num grande erro. Se acreditais que com isso aumentais o afeto de seus filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para vós mesmos. Nossa, irmãos, forte, né? Pois bem, queridos, entendemos até aqui que acompanhando o sentimento de avareza está também o do egoísmo, camuflado de boas intenções. Portanto, vemos que a questão não está no querer muito, não é? Querer muito dinheiro, querer muito alguma coisa, mas sim no que se faz para que esse querer seja alcançado. Nesta história em particular, Jesus queria falar sobre nossa atitude em relação ao dinheiro e na riqueza. À primeira vista, podemos considerar que o rico não fez nada de errado. Ele teve um ano bastante fértil, teve uma boa colheita e por isso decidiu construir uns celeiros maiores para guardar tudo, não é? No entanto, mais uma vez, Jesus chama atenção para uma análise mais profunda. O problema do rico estava nas suas intenções e no seu coração. Charles Munger é um famoso investidor financeiro e ele disse algo muito interessante, irmãos. O comportamento é um poderoso formador de hábitos quando é recompensado. O comportamento é um poderoso formador de hábitos quando é recompensado. Exatamente o que acontece conosco, principalmente com relação aos nossos vícios. E daí vem os enganos mentais, os quais envolvem-nos numa ilusória satisfação. Recorramos à mentoria financeira para entender quais os enganos que cometemos, assim como o personagem de nossa história, quando estamos gananciosos. Para tanto, pensemos juntos com Ana Sofia Bessa. Ela colocou assim, de forma muito interessante: o egoísmo desfoca a realidade. À medida que vamos lendo a passagem bíblica, conseguimos ver que o rico geria a vida em torno de si mesmo. Encontramos expressões como minha colheita, meus celeiros, minha safra, meus bens e para si. Ele ainda não tinha compreendido que tudo que ele tinha na verdade pertencia a Deus e que quando morresse nada levaria consigo. O rico pensava unicamente em si e na sua própria ganância, que alimentava a sua solidão. O foco egoísta cegou a possibilidade dele de usar melhor o seu dinheiro. A sua visão da realidade era distorcida. A mola geradora da ganância, o ponto gatilho da ganância é o egoísmo. Então, todos podemos desenvolver a compulsão por dinheiro, por imóveis, por roupas, por estoque de alimentos e materiais de higiene, por sapatos, por excesso de limpeza e principalmente, irmãos, pelos amigos, pelo companheiro, pela companheira e pelos filhos. Na realidade, o que Jesus quis nos ensinar é que reflitamos para além dessa atitude acumuladora de dinheiro, pois o dinheiro é somente um reflexo de como lidamos conosco mesmo. Não gostamos de dividir quase nada. Tudo é nosso, tudo é meu. Eu cuido, eu controlo. Somos inseguros, não conseguimos lidar com a perda ou com o desapego. Temos dificuldade e isto é um sério problema. É uma pedra em nosso caminho que pode se tornar uma muralha se não cuidarmos de nós mesmos. Tudo vem de Deus e, entendendo assim, somos chamados a administrar e a não controlar. Mas temos muita dificuldade em entender isso e, decorrente de nosso comportamento, que pelo exercício virou um hábito, nos sentimos só. Porque não conseguimos dividir, permitir que o outro ou outras possam usufruir daquilo que nos proporciona satisfação. Então, o que devemos fazer? Primeiro, irmãos, precisamos nos acolher. Não devemos nos condenar, pois quando assim fazemos, criamos uma grande barreira entre o que eu sou e o que eu desejo ser, que nos torna impotentes. Depois, aos pouquinhos, precisamos ir reconhecendo o que nos aprisiona. Precisamos ter olhos para ver e este esclarecimento quem nos concede é o conhecimento e a prática dele.
E neste encontramos não só o consolo, mas a firme instrução de nosso irmão Jesus e da elucidação nos trazida pela doutrina espírita. E em terceiro lugar, precisamos admitir que precisamos de ajuda profissional, dos médicos da mente. Precisamos cuidar de nossa casa mental para trilharmos um caminho que ainda nos é desconhecido e por vezes desprezado, a saúde e o bem-estar da nossa mente. No livro No Mundo Maior, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no qual temos estudado todo sábado aqui online em nosso grupo espírita, às 16 horas, todos estão convidados, viu? Aprendemos que o presente, o passado e o futuro estão vivos, unidos e atuantes dentro da nossa casa mental. A casa mental é a denominação dada pelo espírito André Luiz à nossa estrutura psíquica, ao compará-la com uma casa de 3 pisos, de 3 andares. Em nossa casa mental, vamos nos lembrar, o primeiro andar temos o subconsciente, no qual encontramos o automatismo e o hábito, e estes referem-se ao tempo passado, pois são construídos e fortalecidos por nosso comportamento e nossos hábitos. Depois, irmãos, subindo a conhecer a nossa casa, temos o segundo andar, o nosso consciente, no qual encontramos o esforço e a vontade. A este referem-se ao tempo presente. Logo, podemos mudar o que desejamos em nossa vida numa constante transformação. Mas o que é a vida, meus irmãos, se não transformações constantes no nosso espírito, não é? Num rico aprendizado. E no terceiro e último andar, lá está o nosso superconsciente, no qual encontramos nossos ideais e metas referindo-se ao tempo futuro. Bem, lembramos direitinho, não é? Então pensemos então na vida como o tempo presente, o qual é eterno, pois passado e futuro fundem-se nele, estão presentes aqui conosco, né? Precisamos, sem perda de tempo, buscar a maturidade mental, deixado de nos vermos como vítimas e assumindo nosso papel de espíritos imperfeitos, na fase infantil da negação, assumindo assim nossa responsabilidade conosco e com o nosso próximo, auxiliando nosso espírito a encontrar novos recursos para defrontar a realidade íntima que traz do passado longínquo. Logo, não somos vítimas de A ou de B, somos seres que reagem a uma situação para nossa casa mental, que para nossa casa mental nos é familiar e por nós ainda não tratada. Por isso, irmãos, que lá atrás, nas orientações, nós colocamos a procura de médicos que tratam as questões da mente. Nos ajudará muito, assim como o conhecimento da doutrina espírita. Atropelamos as etapas de nosso crescimento por vezes sem perceber, irmãos. Queremos começar nossa reforma íntima pelo terceiro piso de nossa casa mental, já estabelecendo metas, sem entendermos que há um valioso processo envolvido. Precisamos identificar nosso passado, nossos hábitos de comportamento, trabalharmos no presente, não como problemas, mas como desafios, superando-os aos pouquinhos, valorizando cada situação enxergada com o desejo de modificá-la melhor. E assim, concomitantemente, pensarmos no futuro como algo que muito desejo alcançar. E é fácil? Não, de maneira alguma, irmãos. Não é. Demanda muito trabalho, muito investimento, de nossa parte, muita vontade. Mas é algo possível e nosso querido Jesus reforça este pensar ao nos alertar para que vigiemos. E assim no tempo presente dos discípulos e daquela multidão e em nosso tempo presente hoje, cada um de nós consigamos e conseguiremos desenvolver a vontade positiva, a qual nos moverá ao progresso de nosso espírito. Buda, no século IV a.C., diz que nós somos aquilo que pensamos ser. E o psicanalista Sigmund Freud
no século XX depois de Cristo, com suas teorias que modificaram a maneira de ver o ser humano e influenciaram a medicina, a educação, as artes, ao estudar a mente humana, reforçou este pensar de Buda, afirmando que não somos apenas o que pensamos ser, disse Freud. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Mas, queridos irmãos, um outro ponto que gostaríamos de destacar nessa parábola do rico insensato, por ter feito muito sentido para nós, é que a ganância não é somente movida pelo gatilho do egoísmo. Não parou aí. Mas a ganância traz consigo a ansiedade e a preocupação. Nosso irmãozinho Lucas descreve sobre o rico insensato, que depois de considerar ilusoriamente tudo que havia plantado e colhido como fruto unicamente do seu esforço, diz a palavra. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. O alerta do Cristo nos direciona ao perigo do não perceber onde colocamos nosso coração, irmãos. Nosso irmãozinho da parábola colocou no dinheiro. E nós, onde está nosso coração? Mais uma vez reforçamos esse pensar. Onde estão concentradas nossas energias do mover-se? Para onde estamos indo? Para que lugar nossos pés nos levam, conduzido por um cérebro pensante, movido por uma alma insegura que tem em seu perispírito marcas de um passado muito presente? Neste local iremos encontrar real satisfação ou encontraremos a todo instante uma satisfação ilusória, mascarada pela ansiedade e uma preocupação constante com o futuro? Tem roupas sobrando em nossos armários que precisam ser guardadas em outros móveis, os quais precisamos gastar mais para comprar, guardando assim os excessos? Há alimentos em nossa despensa que nem sabemos se teremos necessidade de comermos e com o tempo perdem a validade, jogamos fora para dar espaço para mais alimentos que compramos? Certa vez, isso me fez lembrar, um fotógrafo chamado Greg Segel resolveu tratar o tema do lixo domiciliar em uma série fotográfica. Veja bem, irmãos, e concluir, diz ele, com análise de imagens, que se queremos conhecer melhor alguém, olhe para seu lixo. Olhar para o que ela consome e o que ela descarta. Ele ainda afirmou que, obviamente, a série de fotografias pretende orientar as pessoas em direção a um confronto com o excesso que faz parte de suas vidas. Eu estou esperando que elas reconheçam que a grande quantidade de lixo que produzem é desnecessária. De fato, irmãos, ao analisar o nosso próprio lixo, nos conhecemos melhor e reavaliamos hábitos e conseguimos adotar práticas mais sustentáveis para nosso espírito. Pensem onde pode chegar uma análise do nosso lixo. Isso, na época que lemos e refletimos, foi muito assustador e ao mesmo tempo surpreendente, irmãos. Pois primeiro, depois dessa afirmação do nosso amigo, precisamos ter coragem para olhar nosso lixo, não é mesmo? E abrir as sacolas e verificarmos seu conteúdo. Vimos o quanto somos gananciosos. Nossa fragilidade do medo do amanhã nos conduz a guardar os excessos até o ponto de perderem seu valor e, o mais lamentável, não me permitindo assim dividir. Queridos, o rico insensato preocupou-se com o que iria fazer com o excesso. Portanto, concluímos que a ganância e a preocupação andam sempre acompanhadas. A questão, irmãos, que temos aqui não é a pessoa ter trabalhado para conquistar o que tem, mas é a necessidade de desenvolvermos uma consciência pelo que temos, se é realmente necessário ou supérfluo o que é feito com o que se tem. Pois Jesus nos alerta que não é necessariamente o necessário que gera preocupação em nós, pois temos um Deus que cuida dos passarinhos, como no capítulo 12, após essa parábola, Jesus afirma: com este maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus, o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, respondida pelo Espírito da Verdade, na primeira questão do Livro dos Espíritos, não cuidará de cada um de nós, nos concedendo elementos para nosso sustento?
Então, qual o ponto gatilho de nossa ansiedade, irmãos? Trata-se de um preenchimento de um vazio. Assim como nosso personagem precisa lotar os seus cômodos de trigo, nós por vezes sentimos a necessidade de precisar de preencher excessivamente alguns espaços em nós. Outro ponto interessante de se pensar é que o propósito da riqueza não é acumular, não é? No texto de Lucas, o homem rico agora estava tranquilo. Os celeiros eram enormes e neles caberia toda a produção de seus campos. Essa parábola claramente nos ensina que parte daquilo que Deus nos dá não é para nós. Certamente que Deus nos dá riquezas também para o nosso gozo, mas esse não é o objetivo final. A intenção da riqueza é podermos ser um meio para abençoar outros. Um meio para abençoar outros. O Espírito da Verdade nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16 ainda, agora no item 12. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que trará grandes lucros às boas obras. Não é? Chegamos então, irmãos, à segunda parte do nosso versículo que diz: porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aqui encontramos uma questão muito importante que nos ajuda a entender este vazio que acreditamos ter. Jesus nos fala sobre o ter e o ser, o que de fato faz sentido para nós, pois a vida é o ser e como consequência natural alcançaremos um ter. Gandhi foi uma referência, do ser sábio. Então, quando ele estudava direito, um professor que não gostava muito dele fez uma pergunta no sentido de ridicularizá-lo. Senhor Gandhi, se estivesse andando na rua e encontrasse um saco e dentro dele estivesse a sabedoria e uma grande quantidade de dinheiro, qual dos dois o senhor pegaria? Gandhi respondeu sem hesitar: é claro, professor, que pegaria o dinheiro. O professor, sorrindo com ar de deboche, diz: eu, ao contrário, Gandhi, pegaria a sabedoria, você não acha? Gandhi então responde: cada um, professor, tira o que não tem. Então, irmãos, o vazio precisa ser preenchido dentro de nós. Qual é o vazio de nossa vida que precisamos preencher? O que não temos? Como estamos visualizando esse espaço? Será que o visualizamos como uma necessidade de caráter meramente material? Ou será que podemos vê-lo pelo que realmente nos move, nosso espírito em busca de algo? E está aí um ponto interessante a se pensar. Para compreendermos os nossos desafios nessa reencarnação, precisamos pensar nesta vontade que nos move. E, para tanto, precisamos voltar nossa atenção ao autoconhecimento, numa reforma íntima. Salomão, em seu livro Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, afirma que quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Por quê? Porque tudo isso é vaidade. Sabe, irmãos, essa parábola nunca fez tanto sentido como agora, em pleno século XXI, onde encontramos um apelo compulsivo à acumulação numa cegueira espiritual. É assim que muitas vezes nós gerimos as nossas finanças e tudo que Deus nos concedeu para administrarmos. Estamos sempre em busca de mais para obter segurança e conforto, em vez de compartilharmos a nossa abundância com outras pessoas. Acumulamos riquezas para nós mesmos, sempre com medo do amanhã, construímos celeiros maiores. Todos nós somos um pouco como o rico insensato. Para finalizarmos, queridos irmãos, compartilhadores dessa obra da Boa Nova, a vida é uma construção íntima pautada na gratidão. A gratidão é primordial nesse aspecto e abridora de caminhos, e principalmente do caminho do equilíbrio. E nesta construção íntima, Jesus, como grande terapeuta, nos conduz a pensarmos um pouquinho mais, além na importância das nossas atitudes conosco mesmo, pois dentro do ter, que é um reflexo e consequência do ser, a questão a se pensar neste momento não é o que temos, mas o que fazemos com o que temos. Chegamos então no antídoto que alivia a nossa ansiedade do ter e nos aproxima do autoconhecimento do ser, a benevolência. E é justamente sobre ela, irmãos, e seus desdobramentos frutíferos em nossa caminhada evolutiva que discutiremos na nossa live. Então, queridos irmãos, os aguardaremos lá. Eu e Suzy nos enviamos
um carinhoso abraço e que Jesus nos abençoe. Vamos falar de benevolência? Boa tarde. E em nosso momento de oração especial de hoje, te convidamos a acompanhar em preces a poetisa Maria Dolores, em confidência mais íntima. Senhor, quantos te deram a vida de uma vez? Bendito o santo que se fez na virtude integral. Louvado seja o apóstolo da fé, que viveu e sofreu, padecendo de pé, dando-te o coração para vencer o mal. Glorificados sejam para sempre os mártires e heróis que te seguiram sem vacilações, para o reino do amor, onde te pões, à maneira de sol refulgindo entre os sóis. Ampara-me, porém, compassivo Senhor do eterno bem, a mim, pobre de mim, que só te posso dar meus frágeis sentimentos como são, consagrando-te a vida, gota a gota, dentro de minha própria imperfeição. Quando me chamas para a caridade, ante os encargos de que me encarrego, perdoa se te entrego apenas um vintém no socorro de alguém, quando me sabes de mãos ricas. Tão logo me assinalas e edificas. Pedindo-me concurso em favor de um doente, desculpa se te dou tão somente um minuto de todo o largo tempo que desfruto, a fim de repousar indefinidamente. Quando me buscas para ser a intervenção do amor, segundo o meu dever, onde o ódio campeia e a discórdia domina, perdoa se te oferto simplesmente, em frase pequenina, breve conceito superficial, que fale de harmonia e conserve tal qual o problema que aflige a vida alheia. Fugindo de espalhar a paz a que me elevas, deixando em fogo e pranto as vítimas das trevas, quando me indicas a piedade por aqueles que a crítica condena, perdoa se te trago de sentimento indefinido curto gesto de pena, qual se colaborasse na indecisão de minha própria face, para que o bem seja enriquecido. Releva-me, Senhor, a doação escassa dos imensos recursos que me deste do tesouro celeste. Do teu rio gigante de ternura recebo dia a dia carinho, bênção, graça, providência e alegria, em manifestações da luz que nunca falha, mas de tudo que dou, cedo apenas migalha. Leve nota de amor, incrustada de ciúme, um pingo de paciência em caudais de azedume, uma palavra de esperança entre laudas de queixa desatada. Leve nota de paz, em tom distante e indiferente. Eis o que dou somente. Tantos me amparam tanto e auxilio a tão poucos. Senhor, abre-me o coração, dá força nova aos meus ouvidos moucos, prende meus braços ao serviço, cura-me o pensamento ocioso e enfermiço. E por agora, se te dou minha vida, gota a gota, nas sombras do egoísmo em que me vejo, entre rosas de sonho e espinhos de desejo, lavrando contra mim exigências fatais, que somarão mais tarde prova e dor. Perdoa-me, Senhor, se nada posso fazer mais. Graças te damos, Senhor, que assim seja.